Nesse vídeo eu vou trazer a explicação oriental e espiritualista sobre Sol e Lua, e aí você vai descobrir se você é uma pessoa lunar ou solar, não olhando o seu mapa astral. Mas se você gosta de astrologia também e espiritualidade, segue aqui, se inscreve no canal e curte, não leva nem um segundinho. Namastê! Olá, eu sou a Marina, sou espiritualista e também astróloga do Universo Astral junto com a Mariana. Se inscreve, curte, não esquece. Como dito, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra você uma explicação espiritualista oriental sobre o significado do Sol e da Lua, essa visão espiritualista, ok? Vou trazer o conceito aqui de ensinamentos de um mestre espiritual, tá? Do livro Reino Divino, por Meishu Sama, tá? O terceiro volume do Evangelho do Céu, em que ele recebeu revelações espirituais. E aí ele escreve sobre o significado do Sol e da Lua. Aí eu vou parando e vou explicando pra você, e aí também vou depois te dizer se você é uma pessoa, como você pode descobrir se você é uma pessoa mais solar ou lunar. É simples. Isso vai te ajudar no seu desenvolvimento também. Ele fala assim, ó, vou falar sobre o significado do Sol e Lua do ponto de vista espiritual. Como, porém, há nessas duas manifestações da natureza um mistério muito grande, a explicação poderá parecer um pouco forçada, portanto, fiquem bastante atentos. No Japão, desde a antiguidade, a esfera, a espada e o espelho são objetos sacros. A esfera simboliza o Sol, porque tem a mesma forma dele. A espada, em formato de quarto minguante, representa a Lua, sabe aquela espada que é assim? O espelho, que é octagonal, corresponde à Terra, evocando as 8 direções, que é norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Quanto ao símbolo da Terra, não há necessidade de maiores explicações, porque está bastante claro, certo? Todas as direções. Determinei, contudo, nos objetos que representam Sol e Lua, pois encerram um significado bastante profundo. A fim de a minha explanação tornar-se bem compreensível, vou me apoiar nos fundamentos da religião Terenkyo, fundada no século XIX por Nakayama. De acordo com essa doutrina, o termo Tsuki, Lua, significa empurrar, levar o golpe de baixoneta, digladiar. Por outro lado, o vocabulário Ri, que é Sol, tem o mesmo sentido de Riku, puxar, atrair, retroceder. É, ao meu ver, uma interpretação muito interessante porque no mundo da noite tudo se faz aos empurrões, em grandes escalas e com muitos sacrifícios. Aqui, a Lua ele está trazendo como algo que empurra, que leva um golpe. E a Lua e o Sol, Meishu Sama divide como eras da humanidade. Na Lua, as coisas eram mais truncadas, as verdades não ficavam tão explícitas. A partir de 1945, a Era do Sol deu-se início no mundo espiritual, ou seja, começou a clarear, começou a subir a luz que vem do Oriente, né? O Sol nasce no Oriente, e aí vai clareando, vai trazendo as verdades. Por isso, o vocábulo Ri, e no mesmo sentido de Riku, fala puxar, atrair, ou seja, ele puxa, ao invés de afastar, ele puxa. Vamos lá. E quando você afasta, você consegue as coisas com mais dificuldade, né? Tem maior sacrifício para você ir até algo, quando em uma era a regra é afastar-se, né? Quando você vai atrás e a regra é que aquilo seja repulsivo a ti, então vai ficar mais difícil. Agora, durante o Sol, a Era do Sol, que é o que a gente tá, agora é a Era Solar, as coisas vêm até você quando você deseja e quando você tem merecimento espiritual. Aí ele continua aqui. Até mesmo as guerras surgem para levar as nações a se digladiarem. E quando acontecem colisões, acidentes ou qualquer outro revés, as pessoas se desentendem, gerando contendas intermináveis. Além disso, antigamente, na Era da Lua, havia lutas cujo instrumento de combate era a espada. Desse mesmo vocábulo japonês origina-se uma outra palavra de som idêntico na raiz, embora com grafia diferente, que é tsukisusumu, que significa atacar avançando, que é o sinônimo de tsuki, que é a lua, expressão que fala sobre a noite.
Ou seja, a era da lua, da humanidade, é uma era escura, é uma era de dificuldades, de repulsividade, ok? Por outro lado, temos o Riki e Riku. O Riki e o Riku têm o sentido de atrair, curvar-se, exatamente ao contrário de Tsuki, que é a lua, né? Por isso, atrair corresponde a uma operação, ou seja, uma ação da era do dia. Então, a era da noite, a era correspondente à lua, a era do dia é agora que a gente está. Como também perder representa a humildade, curvar-se, perda, enquanto na lua é tudo muito reto, sem flexibilidade. De modo semelhante, retroceder, curvar-se equivale a uma atitude de dignidade, porque impede discórdias e elimina motivos de conflito, criando condições para o surgimento de um mundo harmonioso. Pela mesma razão, posso afirmar ser muito proveitoso passar por um kazewokiru, ou seja, apanhar um resfriado, pegar uma gripe, pois é uma forma de puxar, ou seja, atrair as toxinas do organismo. Então, tudo que você atrai, puxa, extrai, perde, né, que tem os termos Riki e Riku têm o sentido de atrair, retroceder, curvar-se, perder, exatamente o contrário de Riku, de Tsuki, que é afastar, que é colocar por baixo dos panos, que é esconder. E aqui o sol, ele mostra, ele põe para fora, ele curva-se. De outra parte, torna-se fundamental cada um ter a consciência do significado dessa essência solar. Quer dizer, a sua principal atividade consiste em promover uma ação do espírito do fogo. Ou seja, existe o espírito da água e o espírito do fogo. A da água corresponde à lua e o espírito do fogo corresponde ao sol. Já vou falar sobre isso. Então, todos devem agir de modo a despertar em si essa conduta esférica como o sol. E também, desta maneira, despertar o maior número possível de pessoas a tornar-se esféricos como o sol. Ou seja, o que é ser esférico como o sol? Plenos de harmonia, serenidade e alegria. Verdadeiros, honestos, que curvam-se em humildade, que atraem aquilo que precisa ser eliminado e também aquilo que é desejado. Dessa forma, será atingido o objetivo de todos os mestres espirituais, que é a criação de um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos. Então, vamos lá. Tirando os termos japoneses e orientais, vamos agora, tendo lido, né, esse conhecimento de um mestre espiritual, eu quis trazer aqui porque muita gente, quando eu coloco lá no Instagram, me pergunta: nossa, Marina, mas qual livro você tá lendo? Como você faz seus estudos? Então, eu faço uma leitura e eu escrevo, eu coloco no papel, eu faço como se fosse um brainstorm e coloco os insights, as palavras-chave, às vezes desenhos, representações e uma coisa liga a outra. Por muito tempo eu estudei fazendo em sentido linear, mas isso não é natural ao nosso cérebro mesmo. A gente aprendeu a catalogar as letras e conseguir lê-las. Agora, imagens, representações, qualquer pessoa do mundo, se eu desenhar uma maçã, em qualquer local do mundo as pessoas vão identificar a maçã. Agora, se escrever maçã, a pessoa do Japão não vai identificar. Ou seja, a palavra ela foi aprendida, mas essa maneira de estudo, que é por representação, desenho, ela tá inerente, então é muito mais fácil a gente apreender aquele estudo, tá? Então, vamos lá. Isso é uma forma de atrair e trazer para si aquilo que te deixa redondo como uma esfera, ou seja, da clareza, da simplicidade. Você se curva com humildade, ou seja, não precisa escrever textos e textos e textos e textos com palavras difíceis para ser alguém que tem
um conhecimento vasto. É claro, se eu quiser escrever um artigo, se eu quiser, né, se for esse o objetivo, mas a humildade no sentido de aceitar o simples também. O simples, ele, por vezes, né, as pessoas não aceitam o simples, que é o sol é uma simplicidade. Ele tem luz própria, ele não precisa de mais nada para estar ali, é puro e simples. Então, ser esférico como o sol é a simplicidade, é curvar-se, e aí isso vai fazer com que as situações da vida fiquem mais claras, você tome decisões assertivas. Enquanto uma pessoa que tem ainda uma vida lunar, ela precisa do quê? Da energia de outras pessoas, ou seja, opinião de outras pessoas, reconhecimento de outras pessoas, não tem luz própria. Não tô falando aqui que a lua é ruim, tá? Pelo amor de Deus, a lua é a coisa mais linda, né? A parte da natureza, mas é mais o conceito, né? Que ele é didático para nós. E tudo no universo tem um significado. E na parte espiritual, o Sol e a Lua têm sim esse significado. A Lua, ela absorve as energias. Então, uma pessoa que ela é muito absorvente de energias, uma pessoa que é aquela pessoa esponja. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo 8 soluções para pessoas que são assim, tá? Que absorvem energia negativa do ambiente. Eu vou deixar aqui embaixo. A pessoa que é muito esponja, ela é uma pessoa lunar, uma pessoa que depende muito do externo e não da sua essência divina, que não se utiliza da sua própria vitalidade corporal, ou seja, se utiliza demasiadamente de medicamentos e de substâncias químicas externas não naturais ao próprio organismo, é uma pessoa lunar. Ela vai colocando aquilo dentro do organismo e aquilo vai repulsando, vai deixando dentro dela e não fazendo uma limpeza, vai colocando para baixo dos panos, ou seja, escondida, obscura, né? O que? As toxinas, aquilo que o corpo está tentando, por exemplo, no vídeo, no que foi lido, Meishu-sama comentou sobre o resfriado. Então, o resfriado, ele junta as toxinas no pulmão, vamos dizer assim, e claro, em outros lugares, mas vou deixar para ficar bem didático, e aí começa um processo de tosse, de catarro, coriza, ou às vezes vem da cabeça, né, provoca que fica cheio aqui, né, de catarro, coriza, ou então febre para esquentar, matar, para o corpo combater o vírus, por isso esquenta. E quando você toma um medicamento, você acaba fazendo o quê? Tirando o sintoma. Qual é o sintoma? Tosse, coriza, o corpo esquentando. E aí o que acontece? O seu corpo para de agir. Você coloca o quê? Toda aquela sujeira que foi juntada, você põe pra baixo do pano, continua dentro de você, mas adormecida, ou seja, tá lá, mas ninguém enxerga a outra face da lua. Então a face da lua que a gente vê tá ali e ela precisa da energia dos outros. O sol não, a gente enxerga, né? A gente dá a volta nele e nós enxergamos o sol completamente, ele tem luz própria, ele tem a própria dignidade. A pessoa solar, ela dá mais valor à honestidade, ao próprio desenvolvimento, à própria essência divina. Ela traz a humildade. O sol, ele é generoso, ele doa a vida para todos. Enquanto a lua, ela dá o que ela tem, um pouco. Por quê? Porque ela precisa também para ela, né? Então, ela não tem luz própria. E não é que uma pessoa lunar, ela é ruim, ok? Existem muitas pessoas que são esponjas, que são pessoas que se afetam bastante quando entram no ambiente, ficam muito afetadas, conversam com pessoas, ficam muito afetadas. Então essas pessoas são muito da linha lunar. Pessoas muito ligadas à vertente medicamentosa também são da linha lunar. Quando, por exemplo, se eu te falo isso sobre medicamento e você já causa uma barreira gigantesca e não tem entendimento nenhum, é uma linha lunar. A linha lunar, ela também é acolhedora, ela também é algo que traz nutrição, já que ela absorve, se nutre. Então é uma pessoa que nutre os outros, preza pela beleza também, por guiar pessoas que estão no escuro, né, que estão com dificuldade, né, se coloca no calor. Então pessoas lunares também são boas. As pessoas do sol podem pecar por excessos de independência,
de arrogância. Então tem um pouco também a ver com os conceitos do Sol e da Lua na astrologia, né? Então se a gente pegar uma Lua em Câncer e um Sol em Leão, que são astros que estão em domicílio, ou seja, uma Lua gosta de estar em Câncer, um Sol gosta de estar em Leão, na eclíptica solar, né? Os astros, eles se movimentam, por isso eles são planetas errantes, né? Então, ou seja, errantes que se movem e eles vão se movimentando dentro de uma eclíptica, né? Uma eclipse assim, que foi dividida em 12 pedaços. E aí, em cada pedacinho eles vão passando e dependendo do grau que ele tiver ali no pedacinho, pode estar em Câncer, em Gêmeos e tudo bem. Então, o que acontece? É necessário você identificar o que você tem alimentado na sua vida, mais coisas do externo ou mais coisas do interno, ou seja, a sua própria condição vital, ou você está muito afetado pelas condições externas. E aí você vai ver em qual posição você está mais, uma pessoa lunar ou uma pessoa solar. O que Micho Sama orienta é que a gente se torne pessoas solares, para que possa cada vez todo mundo ser uma vela e assim ir acendendo uma outra na sua própria energia. Então, aqui fica essa recomendação e interessante essa passagem sobre a Era da Noite, que também, né, falando sobre essa Era da Noite, que é regida pela Lua, foram momentos de conflitos em que as coisas eram obscuras. Então agora a corrupção, as coisas feitas por baixo do pano, mentiras, enganos, eles não ficam por muito tempo encobertos, que é o que o Sol, quando ele mostra, né? A gente tá na Era do Dia, então a verdade ela vai ser dificilmente escondida, como é feito na Era da Lua, na Era da Noite, em que o sofrimento, né? Quando se fala noite, escuro, algo você remete quando você pensa num lugar sombrio, você pensa em sombra, algo escuro, algo que, né, tem uma penumbra ou, enfim, totalmente escuro. Você não tem certeza do que está na sua frente, o que te falam você acredita. Então, pessoas muito vulneráveis, pessoas que não têm que não têm consciência, que não têm sabedoria, estão mais ligadas a essa fase lunar. Pessoas com mais sabedoria, com despertar, estão mais ligadas a essa fase solar. Continuo dizendo, não é que é ruim você ainda estar nessa fase, você pode despertar. E tem a ver com as eras da humanidade, que aconteceram. Agora a gente está numa fase mais solar e caminhando cada vez mais. 1945 foi agora, em comparação à Era da Noite, que centenas de milhares de anos, né? Agora que começou. Então, até mesmo na Bíblia, quando a gente fala sobre Apocalipse, tem a ver com fogo, né? Antigamente, o que acontecia? Abertura do mar, dilúvio, que tem a ver com a lua, que é a água, né? Então, antigamente, a água representada é o que estava no auge. Agora o fogo está no auge. O fogo faz o quê? Transformação. Então, quando você desperta o fogo interno, você se transforma. Quando você desperta a água ela purifica sim, ela tem sua força purificadora, mas ela purifica absorvendo. Quando você vai lavar a mão, se você pegar uma bacia, né, e tá com a mão suja, você lava, sua mão fica limpa, mas a água fica turva da sujeira. Agora, se você pôr mão no fogo, sua mão já era, desapareceu. Ou seja, se transformou em outra coisa. Os químicos aqui de plantão vão saber me dizer. Eu não sei se é essa palavra. Não sei se é combustão. Mas tem um efeito do fogo que é realmente transformador. Ele transforma a matéria, tá? A água se molda. Então, por isso, despertar a sua capacidade transformadora, tanto de pessoas, do seu local. Então, isso é muito importante, despertar. O que eu estou fazendo neste momento? Estou fazendo uma formação em psicanálise, né? E também tenho essa consultoria que atende pessoas para despertar essa condição solar,
né? Tirar essa pessoa desse limbo, desse sofrimento, na maior parte do tempo, para trazer maior serenidade, para fazer com que a pessoa saiba lidar melhor com essa dor através dessa espiritualidade esférica do sol, do fogo, transformadora. Não só jogando água, não só absorvendo, né? Não só fazendo coisas que são paliativas, não. Coisas que realmente curam na parte espiritual primeiro, tá? Aí depois, né, quando terminar minha formação em psicanálise, aí sim oferecer a terapia psicanalítica, que é mais a nível, claro, tem o lado mental, que é um pouquinho mais material do que o espiritual. Então tem o espiritual, mental e o físico, ok? E nesse espiritual tem diversas outras repartições, e aí a gente fala na consultoria se você precisa de ajuda para lidar com dores e sofrimentos, ou então gostaria de fazer perguntas sobre a questão da espiritualidade, encaminhe aqui no contato @universoastral.com.br, agenda sua consulta, ou então entra para vivência. Eu tô sempre fazendo vivências espiritualistas, a vivência se chama Imersas, tá? Então se inscreve, se tiver com as vagas abertas, é só questionar aqui no e-mail, a gente fala, ou então se tá aberta, ou então coloca o seu nome na lista para a próxima turma, tá bom? Então eu fico por aqui, não esquece de se inscrever e curtir aqui o canal, deixa o seu comentário, um namastê ou qualquer outra coisa, um oi Marina, porque isso ajuda o YouTube a disseminar nosso conteúdo. Então se você chegou aqui, por favor deixe seu comentário e a sua curtida e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, segue a gente no Instagram, tem previsão diária todos os dias e tchau, tchau!